Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Boa noite para você que nos assiste pela internet, ao vivo, em gravação, que você possa participar conosco desse culto. Você, sua família, são convidados nossos também. Queridos, eu gostaria de convidá-los para o nosso início do culto nesta noite, para a leitura do livro lá em Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler de 1 a 9, mesmo assentado como estamos, os irmãos, mas com o coração reverente, com o espírito quebrantado na presença do Senhor, da sua palavra. Nós vamos ler esse texto, Deuteronômio 6, de 1 a 9. Eu queria que você acompanhasse comigo a leitura. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e deles falarás assentado na tua casa, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão como frontal que entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Eu queria convidar todos para lerem comigo o versículo de número 4. Vamos ler juntos desse texto em destaque, o versículo de número 4, leamos. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em hebraico nós temos duas palavras para único. Uma delas é um microfone, está aqui diante de mim, esse microfone. É uma unidade singular, individual. A outra palavra para hebraico, único para hebraico, é uma unidade coletiva, um cacho de uvas, um time de futebol. Você se refere como se fosse mas você sabe que é uma unidade coletiva. A palavra que nós encontramos aqui expressa essa unidade de Deus. Expressa esse Deus que, de uma coletividade, faz um só. Se expressa como um só. E a maior prova disso é quando ele faz de gente como a gente uma coisa só chamada igreja. É quando ele nos olha e nos chama de meu povo, o meu povo. Uma singularidade coletiva. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque Deus, ao mesmo tempo que é um Deus que sabe como você está, como você chegou aqui, que conhece o seu coração, individualmente, pessoalmente, é um Deus que se manifesta coletivamente. O culto que o Senhor está aqui lançando as bases, ainda lá no Antigo Testamento, que a gente vive hoje, é traduzido na vida da igreja na força dessa expressão. Quando a igreja se torna uma só. Quando nós compomos um corpo e juntos adoramos o nome daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Senhor absoluto da nossa vida, dono da igreja, dono da nossa vida. A esse Deus que nos faz um só. Eu queria convidar você, se você pode, fique de pé no seu lugar, vamos cantar do amor desse Deus, iniciando também o nosso culto com esse hino de número 88, amor perene, o amor desse Deus que desceu, esse Deus que se manifestou e que se manifesta no nosso meio.
para que sejamos igreja dele. Cantemos. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz ao manto Criador, e nem o ardente sol rompendo no levante trouxe a terra mar a força fecundante. Meu Deus, que amor, meu Deus, que eterno amor. Amavas-me, Senhor, também quando imolado sofreu na cruz o meigo Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. Amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito o Espírito de luz, o meu Consolador, e com tesouros mil de teu favor perfeito trouxe a minha alma fé, em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. E sempre me amarás, porque jamais inferno ou mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor supremo. Meu Deus, que amor, é sempre todo amor. Meu Deus, que amor, é sempre todo amor. E tudo que o Senhor tem feito na nossa vida revela esse teu infinito amor por nós. Muito obrigado, Senhor, porque tu tens cuidado de nós, tu tens sido Deus Emanuel. Tu, ó Deus, que és esse Deus intraduzível, incomunicável, imensurável, esse Deus todo soberano, se fez gente como nós, morrendo na cruz no nosso lugar, ofertando-se a si mesmo, para que viéssemos a ter vida, para que tivéssemos vida em abundância, para que nos tornássemos igreja, e sendo igreja, vivêssemos debaixo da tua boa mão, da tua graça maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque tudo vem de ti. Nós não temos nenhuma razão própria para estar aqui nesse lugar, nessa tarde, nessa noite. Nós só estamos aqui porque o Senhor nos chamou.
O Senhor tem nos reunido como teu corpo, nessa missão de proclamar as virtudes do reino. Cá estamos nós, ó Deus, sedentos por esse reino, sedentos pela simplicidade de Jesus, sedentos pela vida de Jesus em nossa vida, para que sejamos cada vez mais parecidos com aquilo que o Senhor nos fez para ser, imagem e semelhança sua, aqueles que traduzem em simples gestos o amor de Jesus. Faze-nos, ó Deus, igreja sua, una-nos, ó Deus, nesse amor perene, una-nos num só corpo, para que o nosso culto seja agradável a Ti nesta noite, e para que tudo que fizermos, possamos fazer por meio e através, e tendo como objetivo somente o Senhor da nossa vida. Te amamos, Senhor. Somos gratos por estarmos aqui, invocamos. Fala conosco, ministra o nosso coração. Em nome e para a glória do Senhor Jesus que oramos. Amém. E graças a Deus. Você pode se sentar. A recomendação é que devemos amar o Senhor, mas também devemos confiar no Senhor. O amor ao Senhor é revelado através do louvor, da adoração, que se expressa através do hino, do canto, a confiança na oração. Pela oração nós depositamos todos os nossos anseios, todas as nossas preocupações, todas as nossas inquietações nas mãos do Senhor, na confiança de que Ele cuida de nós, que Ele nos assiste em cada e todas as nossas necessidades. Eu queria convidá-la a abrir a palavra de Deus no Salmo 26. Todo ele, não é tão longo, nós vamos proceder à leitura deste salmo, nesta lembrança de confiarmos no Senhor. Nós vamos fazer a leitura responsiva. Eu leio o primeiro verso, os irmãos respondem a seguir e assim por diante, até ao final. Salmo 26, leiamos. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda meu coração e os pensamentos. Pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com os homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa, e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, Em cujas mãos há crimes, e cuja destra é cheia de suborno. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. Nas congregações bendirei ao Senhor. Confio no Senhor sem vacilar. Ao mesmo tempo em que o salmista pede uma sondagem profunda do Altíssimo sobre o seu coração e avaliar sua conduta a mais ideal possível, ele diz, mas é no Senhor que eu confio, não confio em mim. Porque somos suscetíveis, somos fracos, somos frágeis, somos débeis. E precisamos do Senhor para sustentar os nossos objetivos. E precisamos que o Senhor nos conduza sempre no seu bom caminho. E esta palavra é motivadora do nosso momento de oração nesse instante, quando vamos apresentar diante do Senhor vários motivos
motivos particulares, familiares, motivos que tocam a vida da igreja, os ministérios, a missão que nos foi confiada. Também somos instados a orar pela nação, pelas autoridades constituídas, pelas lideranças, e também somos chamados a orar pelos que sofrem, pelos que padecem, pelos enfermos, pelos enlutados. Eu, particularmente, estou bastante sensibilizado com o falecimento de um grande amigo, companheiro lá das Minas Gerais, quando iniciei meu ministério em 1982, era meu presbítero, o mais jovem deles, e fez uma belíssima carreira, tanto dentro da vida eclesiástica, mas na vida profissional e na vida política. Por 2 mandatos foi prefeito da nossa cidade lá, e ontem, aos 60 anos, veio a falecer, uma enfermidade muito grave, da qual ele já vinha sofrendo há algum tempo. Então, eu também gostaria de encomendar aos irmãos, lembrar-se de orar pela família do presbítero Marcinho, que faleceu lá em Piumhi, Minas Gerais. E nós fomos também chamados a orar pela nossa irmã Patrícia Cause, esposa do missionário Daniel Cause, ela também missionária, estão trabalhando pelo Reino de Deus na Espanha, e o presbítero Jordão, hoje, ao final dos trabalhos da manhã, nos colocou uma situação de doença, de enfermidade dela, e que ainda não há um diagnóstico conclusivo, e ela, no companheirismo de seu esposo, o reverendo Daniel, também dos seus 2 filhinhos, ainda muito pequenos, e vamos lembrar, então, de orar pela Patrícia Cause. Eu vou pedir aos irmãos que tenhamos alguns instantes de oração silenciosa, e depois de alguns instantes nós vamos levar a nossa voz em clamor ao Senhor por todos esses motivos aqui elencados. Oremos. Postemo-nos em pé. Amado Deus, eterno Pai, eis-nos aqui congregados em Tua casa. Com uma certeza, o Senhor está entre nós e em Ti confiamos. Confiamos na Tua santa companhia, confiamos nos Teus caminhos e confiamos a Ti o nosso coração, a nossa vida, desígnios e propósitos que são colocados no Teu altar, Senhor, e ao Senhor queremos louvar e bendizer. Ouve, ó Deus, a nossa súplica, a qual fazemos em favor de pessoas variadas. Cada um dos teus filhos pode agora apresentar a sua súplica diante de Ti. De maneira muito especial, queremos orar pela família enlutada, a família Barbosa, lá de Minas Gerais, perdeu seu ente querido, ainda com um vigor a ser desenvolvido no Teu reino e no ministério que o Senhor confiou a ele, mas aprove ao Senhor chamá-lo à Tua glória, e ele já desfruta, ó Deus, as delícias celestiais, mas vem confortar, vem consolar o coração dos seus familiares, da igreja que mais fortemente sente a partida desse irmão tão amado. Nós queremos também colocar diante de Ti a vida de enfermos, pessoas que estão padecendo de situações as mais diferentes possíveis na área da saúde, e agora muito particularmente pela vida de nossa irmã Patrícia. Está longe da sua pátria, está distante de sua família, com dificuldades com certeza de adaptação, e agora, ó Deus, um estado de saúde ainda não definido,
Mas o Senhor, que é todo-poderoso, que é galardoador de toda graça, Senhor, manifesta a tua misericórdia, a tua bondade sobre a vida da Patrícia. Que ela tenha um diagnóstico muito preciso e o tratamento seja direto, a Deus, e nós possamos ver as maravilhas do Senhor se realizando na vida da Patrícia, para que ela cumpra o ministério para o qual o Senhor a chamou na companhia de seu esposo, o reverendo Daniel. Abençoa toda a família, o casal, os filhos, o trabalho que estão desenvolvendo junto a povos muçulmanos, ó Deus, na ministração do Evangelho de Jesus, porque o Senhor também quer alcançar a esta população. Abençoa-os, guarda-os, ó Deus. E juntamente com eles, ó Deus, a tua bênção esteja sobre todos que estão padecendo. No corpo ou da alma, não importa. O Senhor conhece as necessidades e há de derramar saúde, vigor, força sobre cada um. Abençoa a nossa nação, que também está doente, está enferma, cujos valores, ó Deus, precisam ser revistos e precisam encontrar o caminho da justiça, da verdade, da paz, de um progresso, ó Deus, que seja para todos, de uma verdade, ó Deus, que cinja o coração dos homens para o conhecimento do Senhor. Abençoa o Brasil, abençoa as nossas autoridades, quer no município, no estado, na federação, quer, ó Deus, do poder executivo, legislativo, judiciário, o empresariado, os trabalhadores, Senhor, derrama profusas bênçãos sobre a vida da nossa nação. Ouve a nossa súplica, atende-nos em consonância com a tua vontade. Dá-nos, ó Deus, estar bem alicerçados no Senhor. Oramos assim, agradecidos, em nome e por amor do Senhor Jesus, o qual nos conclamou e nos ensinou para que, irmanados, pudéssemos juntos orar nas palavras que Ele nos deixou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós somos a família de Deus. Esta oração que acabamos de fazer, proferi-la, é a oração do Pai Nosso que nos remete a um Pai comum. Então somos irmãos uns dos outros. Vamos abraçar quem está aí próximo de nós. Dirija-se a alguém aí perto de você, dê um abraço gostoso. Visitantes, sois bem-vindos. E nós gostaríamos que você estivesse bastante integrado conosco neste espírito de amor que o povo de Deus nos permite ter, para juntos agora louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor. O reverendo Davi vai nos conduzir nos cânticos espirituais neste momento. Vamos continuar em pé para cantar com mais vigor ainda. Louvemos ao Senhor, Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, tão santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, Pois teu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é
vivemos tua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Que maravilha nós acabamos de cantar. Que o Cristo é a nossa vida, é o motivo de nós louvarmos a Ele, porque Ele nos deu vida. Ele veio até aqui à terra, Ele se humilhou, Ele se fez homem, Ele morreu por nós. Isso é um motivo de muita alegria. Esse é o motivo de nós cantarmos louvores a Deus. Que você possa nessa noite se alegrar com essa verdade tão antiga para nós, assim, e às vezes tão corriqueira e comum, mas que isso seja um cântico novo na tua boca. Que você possa louvar a Deus, dar glórias a Ele, por você estar aqui, por você o conhecer, por você ter o privilégio de servir a esse Deus que morreu na cruz para nos salvar. Isso é um motivo de muita alegria. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado.
sempre te exaltarão. Aleluia. Aleluia. Te louvo, pois sei sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, Ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. aleluia. Eu te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Boa noite, igreja. Bem diz a frase, né? O louvor é a alegria da alma. Realmente. Vamos refletir um pouquinho nesse texto que está aqui em Filipenses, vai de 4, de 10 a 20, que fala um pouco sobre a gratidão de Paulo com os filipenses. A gratidão e o reconhecimento pelas provisões e pelo suporte que os filipenses deram ao seu ministério. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, mais uma vez, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando partia da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2 vezes, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio da vossa parte, com aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos e séculos. Amém. Assim como Paulo, nós também temos a oportunidade de sermos gratos a Deus nesse momento, no momento de consagração dos nossos dízimos e nossas ofertas, principalmente em épocas tão difíceis, mas nós temos a confiança que as nossas necessidades serão supridas. Em Cristo Jesus nós cremos isto. Eu pediria agora, enquanto nós vamos entoar o hino de número 55,
que os nossos diáconos pudessem passar recolhendo os dízimos e as ofertas. Trazei aos seus altares os frutos das Pediria que as crianças presentes pudessem vir até a frente para receber a oração e que depois pudessem prosseguir ao seu cultinho. Pediria que a igreja se levantasse, por favor, para o nosso momento de agradecimento. Santo Senhor Deus, nós te agradecemos imensamente. Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui nesse culto. Te agradecemos a oportunidade por podermos contribuir com parte do nosso sustento, para que nossa igreja seja sustentada, para que os missionários sejam sustentados, para que a Tua palavra, Pai, possa prosseguir através dessa igreja. Essa igreja está aqui, meu Pai, há tantos anos, uma igreja centenária, está aqui justamente pela Tua vontade, e muito tem feito pela nossa comunidade e pelo mundo afora, através das missões que também participamos. Nós te pedimos nesse momento também, meu Pai, além desse agradecimento, pedimos que o Senhor abençoe essas crianças que serão ministradas agora, que o Senhor possa estar colocando em seus coraçõezinhos a Tua palavra, solidificando o Teu amor, que a presença do Teu Espírito Santo esteja sempre presente no coraçãozinho delas. Pedimos também que o Senhor abençoe a mensagem, abençoe o pastor que passará essa mensagem para nós hoje, que o Teu Espírito Santo esteja falando através dele. Nós te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Vou convidar a amada igreja para abrir a palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Nós vamos proceder à leitura do texto de maneira integral. Peço sua máxima atenção para a leitura que farei, e assim, pela leitura de per si, já vamos sendo edificados. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste
da terra do Egito para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: à tua descendência darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Continuemos a leitura. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu o Senhor: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Vamos orar. Senhor, a tua palavra é a revelação do Senhor para nós. E nós estamos aqui diante de um espelho maravilhoso, onde podemos ver as nossas rugas, onde podemos ver também as nossas rusgas, onde podemos observar o nosso caminhar, as nossas atitudes, nossos conceitos, nossos pensamentos, que nem sempre estão em consonância com a tua vontade. Promove agora, ó Deus, a oportunidade de sermos confrontados. Queremos conhecer o Senhor e conhecer a tua vontade. E queremos que o Senhor nos instrua no caminho em que devemos andar, onde os nossos passos devem trilhar, para que cumpramos o teu desígnio para conosco e a glória do Senhor se manifeste em nosso meio. É o que te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém.
Meus amados, a história de Moisés é singular. Se no primeiro livro da Bíblia, quem protagoniza são os chamados patriarcas, e em conclusão, no último terço do livro, a figura de José, conhecido como José do Egito, quando dobramos a página para o segundo livro, fica-nos patente. O personagem principal é Moisés. Logo nos deparamos com o seu nascimento e a forma miraculosa como Deus o preservou. Num tempo em que Faraó havia determinado dar cabo do contingente muito grande de israelitas que se achavam lá no Egito, como escravos que eram, e principalmente do sexo masculino, Moisés acabou sendo criado dentro do palácio de Faraó. Conhecemos aquele momento épico em que ele é colocado no cestinho e vai descendo pelo rio, e então a filha de Faraó, que vai banhar-se no rio, se encontra com aquele cestinho, e a sua irmã Miriam, que observa tudo que tem lugar ali, ela percebe o carinho com que o neném é acolhido pela filha de Faraó, e vê que, de alguma forma, esse menino terá um tratamento diferenciado. E ela então se aproxima e diz: você quer que eu arranje uma babá para cuidar dele durante o período que ele precisa ser amamentado ainda, e até ele crescer um pouco mais, depois eu te devolvo. Ele disse: pode fazer isso. E ela levou para casa o menino. E ele foi criado até certa idade com a sua própria mãe. E então vai para o Palácio de Faraó. Tem uma formação maravilhosa, como naquela época era comum acontecer com as pessoas da realeza, e de repente a sua vida toma um rumo inesperado. O sangue hebreu lhe sobe às veias, e ele não pode se conter diante de uma briga entre um egípcio e um israelita, toma o partido do israelita, acaba matando o egípcio, escondendo-o sobre as areias, e ele é descoberto, então ele foge. E esta fuga o leva para o deserto, para longe, mas onde também ele pode criar uma família, onde ele pode construir um patrimônio, onde ele, de certa forma, como qualquer um de nós, depois de passar por um momento similar, era tudo que a gente gostaria: superar aquele impasse, deixar para trás aquela história e assumir um novo momento agora de uma perspectiva mais amadurecida, mais segura, mais confiante, e isso tem lugar na vida de Moisés por longos 40 anos. Nós costumamos dividir a vida de Moisés, que chegou aos 120 anos, em 3 etapas de 40 anos. Os primeiros 40 anos até o momento em que ele acaba matando o egípcio e fugindo. E então esses 40 anos em que ele lá longe constitui família, patrimônio, e está tranquilo, e pensando: bom, aqui eu vou terminar os meus dias, aqui eu vou seguir em frente para encerrar a minha jornada terrenal, quando Deus o chama para ser o líder e o libertador de Israel, do poderio do Egito, da escravidão, e a sua vida então passa por uma grande revolução. Moisés está em voga de novo, com telenovelas, com um filme que vai para as telas agora, baseado na mesma produção novelística, com outros longa-metragens. Ele voltou à cena, e sempre com variantes daquilo que nós conhecemos do texto bíblico, mas mutatis mutandis é esta figura ímpar. Um homem que foi talhado, foi trabalhado e chamado por Deus para esta missão exemplar. E quando nós visitamos as páginas anteriores, mesmo no livro do Êxodo, vemos o prodígio com que Deus, com um braço forte, liberta o seu povo, sob o comando de Moisés. Até aquele momento memorável da travessia do Mar Vermelho, a pé enxuto, em que eles atravessam miraculosamente, os egípcios são mortos, e algo que, seja na leitura, seja numa tela, numa película, sempre nos encanta. Ficamos assim embevecidos com esta
realidade. Sempre questionável. Já se viu um fenômeno desse acontecer? Não pode ter acontecido desse jeito, isso é exagero de linguagem. Aliás, conta-se a história de um indivíduo que estava lendo o texto bíblico e quando deparou-se com este prodígio de que o mar se abriu e o povo passou a pé enxuto, passou a louvar a Deus, a glorificá-lo de maneira assim altiva e muito forte. E alguém que passava por ele disse: mas por que você está assim tão exacerbado? Ele disse: porque Deus fez um milagre, abriu o mar vermelho, e o povo passou a pé enxuto e foi salvo da escravidão do Egito. E o sujeito muito incrédulo, conhecedor também daquela história, mas que não dava crédito nenhum, dizia: isso aqui é exagero de linguagem, isso aqui ali na verdade é um corgozinho, né? Lá em Minas fala assim, um corgozinho, né? Então assim, de vez em quando a maré baixa, né? A gente conhece alguns lugares assim que a tábua de maré é muito grande, então baixa, e eles pegaram a maré baixa, e na maré baixa eles passaram a pé enxuto e foi embora. Deu uma volta, quando ele retorna, o sujeito está do mesmo jeito, glorificando a Deus, bendizendo o Senhor, exaltando o Senhor. Mas meu filho, eu já te falei, ali, era assim, 2 palmos d'água, baixou a maré, passou tudo, e por que você está nessa exultação toda, nessa alegria toda, glorificando a Deus? Pois é, porque em 2 palmos d'água Deus afogou os egípcios. Não foi só o povo que passou a pé enxuto, as águas depois se fecharam, e os egípcios morreram afogados. Um momento único, é algo para nunca ser esquecido. E Deus então, do outro lado agora do Mar Vermelho, indica o caminho do Sinai, descem ao sul, ali eles iam receber a lei, a instrução. Um povo que não tinha uma organização, um povo que não tinha uma estrutura política, um povo que estava sem adestramento militar, um povo que não estava preparado para enfrentar os inimigos, precisava de todo este arsenal de instrução, de orientação, de legislação. Então nós chegamos no capítulo 19 do livro de Êxodo, estamos ali no Sinai. E ali vamos ficar, na verdade, passando por toda esta parte que acabamos de ler aqui, vamos adentrar o livro de Levítico, até que eles começam a andar já lá pelo livro de Números. Mas acontece uma coisa que não estava prevista no coração de Moisés, daqueles seus companheiros mais próximos, é que enquanto Moisés está recebendo a direção de Deus, a principiar pelos 10 mandamentos, as 2 tábuas que com o dedo de Deus foram escritas, o povo debandou, o povo resolveu fazer um escarcéu, o povo revelou a sua atitude incrédula, o seu coração distante de Deus, a sua maneira de pensar absolutamente adversa ao princípio que o Senhor estava estabelecendo para ele. E estamos no capítulo 32 do livro de Êxodo, a história do bezerro de ouro. E de uma maneira assim paradoxal, se é Moisés que Deus chama para libertar e para outorgar a lei e liderar não só a saída, mas até o ingresso na terra prometida, é o irmão dele, Arão, que é o instrumento da idolatria, que é o indivíduo que é chamado para liderar o levante, é um homem que acaba sendo o artífice, o ourives, que vai construir o bezerro de ouro e dizer: estes são os teus deuses, ó Israel. E ainda Moisés, no cume do monte, ouve a voz do Senhor, diz assim: ó, enquanto você está aqui, o povo está debandando, esse povo é difícil mesmo, eu vou ter que dar cabo desse povo. E Moisés já lá de cima do Senhor: não faz isso não, Senhor, calma lá, vamos conversar melhor, vamos ter um papinho aqui mais pé de orelha, afinal de contas, foi o Senhor que tirou, o Senhor arrancou esse povo de lá, agora vamos dizer por aí que o Senhor arrancou, não deu conta desse povo, aí onde é que vai ficar o teu nome? E Deus aqui é essa voz de Moisés. E Moisés então diz: eu vou para lá e deixa que eu vou resolver. Só que Moisés, quando chega e vê a turba, Moisés não tem a mesma capacidade do Senhor. Ele já observando aquele cenário tumultuado, ele acaba lançando as próprias tábuas no chão e elas se rompem, elas se quebram. E aí Moisés toma uma atitude radical, tremenda, convoca os que são de Javé,
os que são pelo Senhor, para dar cabo dos idólatras. O final do capítulo 32 é um morticínio, algo terrível. Mas passado por este transe, Moisés volta a sua atenção ao Senhor e diz assim: o mais difícil não é enfrentar o povo, o mais difícil é enfrentar o Senhor. E eu que pedi, intercedi pelo povo ao Senhor, para que o Senhor não desse cabo do povo, eu volto à presença do Senhor para pedir que o Senhor perdoe o pecado, que o Senhor não leve em consideração. E no final do capítulo 32, este é o clamor. E o Senhor responde então a partir do capítulo 33. Fiz todo esta volta para contextualizar, para você entender por que é que a gente começa o capítulo 33 lendo o que o Senhor disse. E o que o Senhor disse é muito bom, o que o Senhor disse é maravilhoso, o que o Senhor disse é bênção, até certo momento. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, do teu povo que tiraste da terra do Egito. Veja a forma como Deus chama o povo, o teu povo. Vai para a terra que eu jurei, a terra prometida lá, prometi para os patriarcas. Enviarei o anjo adiante de ti. Sempre uma discussão, quem seria esse anjo que aparece com letra maiúscula, seria a segunda pessoa da Trindade? Os comentaristas não são unânimes em dizer isso. Lançarei fora, o povo está lá, eu vou fazer tudo isso, eu não vou faltar com nenhuma das minhas promessas, eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para faltar com a verdade, vou cumprir tudo o que ditei. Sobe, versículo 3, para uma terra que mana leite e mel. Até aqui, benção, maravilha. Mas a partir daqui é complicado. Eu não subirei no meio de ti. Eu não subirei no meio de ti. E aí começa a discussão, começa uma oração diferente, começa uma conversa de Moisés com o Senhor, que até então nós não havíamos avistado. Porque Moisés vai dizer mais ou menos: se o Senhor não for conosco, não vamos nem arredar o pé daqui. Não nos importa sair do Egito, não nos importa chegar à terra prometida, o que nos importa é a tua companhia, Senhor. Bênção de estar numa terra que mana leite e mel é muito bom, mas sem o Senhor, o que é isso? Nós precisamos da tua bendita companhia. É impressionante como Moisés encara as coisas, e como Moisés é encarado por Deus também da mesma forma. O que nos leva a esta sugestão temática para a nossa reflexão nesta noite, baseado exatamente no que nós podemos ler no versículo de número 11 do texto, quando lemos: falava o Senhor a Moisés face a face, cara a cara, conversa direta. Há uma explicitação de por que é que Moisés armava a tenda, chamada tenda da congregação, um pouco distante de todo o acampamento em que estava Israel, e ali a presença do Senhor descia na forma de uma nuvem, e só Moisés entrava ali e tinha um bate-papo muito especial com o Senhor. As pessoas não se chegavam perto, adoravam o Senhor a uma certa distância, mas Moisés tinha esse tete-a-tete com o Senhor. E aí eu quero destacar os versos 12 em diante, para extrair algumas lições para nós, como resultado dessa conversa, porque Deus por fim diz: eu vou. Então, se você entende que o mais importante é a minha presença, que bom, eu vou com vocês. Eu vou com vocês por causa de algumas coisas, e eu queria destacar estas realidades que se refletem nesse texto, a partir desta companhia maravilhosa do Senhor. Primeira lição para nós: Deus sabe quem somos, conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas limitações, sabe até mesmo que somos povo de dura cerviz, muitas vezes duríssima cerviz, não nos curvamos, somos impertinentes, reagimos à palavra, confrontamos o Senhor com a nossa realidade, dizendo que o jeito de nós agirmos, pensarmos, fazermos é muito mais sábio e deve se sobrepor à sabedoria de Deus. Algumas pessoas que refletem mais isso, a gente costuma dizer, parece que eles são professor de Deus, né?
Estamos sempre ensinando a Deus alguma coisa. Deus tem muita coisa para aprender com eles. Povo de dura serviço. Mas eu estou fazendo esta afirmação porque é Moisés mesmo que no versículo 12 diz assim: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome. E de fato, o verso 17 retoma esta ideia de que o Senhor afirma: eu te conheço pelo teu nome. Essa expressão não significa apenas que Deus sabe o nosso nome completo, né? É muito importante a gente saber o nome das pessoas. Eu me esforço muito para saber o nome das pessoas, para a gente poder tratar as pessoas pelo nome. Se puder saber nome, sobrenome, pré-nome, apelido, melhor ainda, né? Mas isso não significa que a gente conheça um ao outro como deve conhecer. Por detrás desta expressão, eu te conheço pelo nome, que o Senhor propõe aqui, Ele quer dizer, eu te conheço. Eu sei quem é você. Eu conheço a tua história. Eu não só conheço a tua história pretérita, mas a tua história futura. Eu sei exatamente o que vai no teu coração. Eu sei dos teus sentimentos. Eu sei dos teus propósitos. Nada me está oculto. Eu sei com quem eu estou lidando. Deus sabe com quem está lidando. Nós nunca pegamos Deus de surpresa. A palavra ainda não nos chegou à língua e o Senhor já a conhece toda, afirma o salmista. O pensamento não chegou pelos neurônios, pelas sinapses a se fechar, e o Senhor já sabe o que nós estaremos pensando. O Senhor sabe quem nós somos. E neste contexto de sermos encarados pelo Senhor e de encararmos o Senhor, é muito importante compreendermos esta verdade. Porque nós não estamos tateando no escuro. Nós não estamos caminhando diante de uma realidade que desconhecemos. Deus nos conhece. Mas Moisés deseja conhecer ao Senhor. Moisés, na sua interação com o Senhor, ele afirma o desejo profundo de conhecer o nome do Senhor, que significa a mesma coisa, conhecer quem é Deus. E Deus se revela a nós. Deus se dá a conhecer aos seus filhos. É por isso que nós abrimos a palavra, lemos a palavra, estudamos a palavra, porque aqui se nos revela quem é o Senhor. O que de Deus se pode conhecer está, sim, apresentado em toda a obra da criação, diz Paulo aos Romanos, mas aos filhos do Senhor Ele reservou a oportunidade de conhecer a sua revelação especial nas Escrituras Sagradas. É importante essa interação. Nesse tete-a-tete, nesse face-a-face, nesse encarar o Senhor e ser encarado pelo Senhor, nós sabemos que não estamos diante de um Deus desconhecido, e Ele também não está tratando com quem Ele não conhece. Para que, revelado o nosso coração, o Senhor possa também revelar a nós quem nós somos. Esta é a grande questão. Se os helênicos afirmavam com muita categorização, conhece-te a ti mesmo. A palavra do Senhor vem nos dizer, negue-se a si mesmo, deixe o Senhor revelar quem é você. Deixe o Senhor dar o conhecimento de você mesmo, que procede do conhecimento dEle. Nós às vezes pensamos nos conhecer, até o momento em que conhecemos o Senhor, que quando conhecemos o Senhor, estamos aptos a conhecer a nós mesmos. Quem não conhece ao Senhor, não conhece a si mesmo, pensa que conhece a si mesmo, mas está talvez diante de um espelho comum, um espelho como os que nós temos nas nossas casas, que usamos para ver se está tudo no lugar, nossa roupa, nosso penteado, mas depois a gente sai da frente dele e até nem lembra mais quem é. Nós precisamos estar diante deste espelho, estar diante dessa transparência, para conhecermos quem nós somos. Primeira lição, Deus sabe quem somos, e isso não é para nosso prejuízo, isso é para nosso benefício. Segunda lição, no face a face nós também aprendemos que Deus é muito gracioso para conosco. Moisés está
naquela tarefa de convencer Deus. Eu aspo esta maneira de falar para dizer: o Senhor precisa caminhar conosco, nós queremos a tua presença. E o Senhor já disse que me conhece pelo nome, e que o Senhor disse que eu achei graça diante de ti. Esta expressão é usada também para com Noé, um prodígio da sua geração, um exemplo aos seus companheiros, no meio de uma geração pervertida e corrompida, injusta, violenta, malévola. Ele achou graça diante do Senhor. Esta expressão é tremenda, porque se nós não acharmos graça diante do Senhor, nós vamos achar juízo diante do Senhor. Se nós não nos deixarmos inundar pela graça do Senhor, o que é que nos resta? O autor aos Hebreus afirma: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não há salvação. João registra as palavras do Senhor Jesus no capítulo 3, quando do encontro com Nicodemos e as consequências daquilo, quando afirma: o Filho do Homem não veio para julgar, ele veio para salvar o mundo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. O Filho não veio julgar, o Filho veio salvar, porque o mundo já está julgado e condenado. O que nós temos é um habeas corpus com o Senhor Jesus. E não podemos negligenciar esse habeas corpus, não podemos rejeitar este habeas corpus. Moisés diz: o Senhor afirmou que concedeu graça a mim. Mesma expressão que se reprisa no versículo 16, quando Moisés pergunta: como se há de saber que achamos graça aos teus olhos? E talvez o que Moisés queira dizer: a graça que achamos maior aos teus olhos é a tua companhia, é a tua presença. Não há bênção maior, não há resposta de oração que se compare a esta de que o Senhor está conosco, o Senhor está no meio de nós, o Senhor está presente, o Senhor cuja presença consola, conforta, anima, traz com a sua companhia tudo de que nós precisamos. Conforme mencionamos ainda no momento da contrição, tempo de oração por enlutados, por enfermos, qual é o bálsamo em horas como esta? Qual é o alívio das nossas almas quando perdemos um ente querido ou quando temos uma pessoa em estado de enfermidade bastante difícil? É a presença do Senhor, que é graciosa, que é muito graciosa. E quando Moisés faz um pedido que a gente diria até esdrúxulo, exagerado, Deus mesmo assim o atende, ele quer ver a glória do Senhor. E Deus diz assim: a minha glória vai ser meio difícil, porque o meu brilho de glória vai consumir você. Se você pegar a coisa mais brilhante que exista, o laser mais forte que tiver, o brilho da glória do Senhor é elevado à enésima potência. Você não vai suportar, então você vai ter que ficar escondidinho quando eu der um flash assim. E o texto bíblico vai dizer lá na frente que o rosto de Moisés ficou brilhando dias a fio, dias a fio. Um assunto que Paulo retoma lá na segunda carta aos Coríntios. No entanto, no verso 19, o Senhor diz assim: farei passar toda a minha bondade diante de ti. Tem uma coisa melhor do que o Senhor passar sobre nós toda a sua bondade? Ou você prefere que o Senhor passe todo o seu juízo sobre você? Ou você prefere enfrentar o Senhor assim, no tete a tete, no face a face, dizer: mas Senhor, eu dispenso a tua ajuda, a tua graça, o teu perdão, a tua salvação, a tua bondade, porque eu sou bom, eu sou esforçado, sou dedicado. É verdade que 2015 eu não fui grande coisa, mas agora virou o ano, 2016 eu estou tinindo. Precisamos da graça, precisamos que o Senhor passe toda a sua bondade diante de nós, no tete a tete, no cara a cara, no face a face, descobrimos que Deus é muito gracioso para conosco. Terceira lição: nesse face a face, Deus nos revela o seu querer. Moisés insiste, Moisés é persistente, Moisés é exemplo de perseverança.
O Senhor havia dito lá no versículo 3, eu não vou com vocês não. Moisés, mas peraí, se o Senhor não vai, nós não vamos arredar o pé daqui. Aí de tanto Moisés insistir, o Senhor está prestes a ceder, mas Moisés insiste mais um pouquinho. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho. O teu caminho. Essa expressão, o teu caminho, significa, por onde é que o Senhor quer nos levar? Qual é o teu propósito? O que o Senhor quer de nós? Qual é a tua vontade? Nós queremos saber e obedecer. Nós queremos conhecer o teu desígnio e queremos andar por ele. Gosto muito do hino sacro, que muitas vezes entoamos na igreja, que diz assim, crer e observar. Observar aqui não é de ficar olhando, não. Observar é de cumprir. É ser observante da lei. É ser cumpridor, é ser obediente. Meus irmãos, Moisés tinha este contato tão íntimo, tão próximo do Senhor. E disto, ele pode dizer assim, ó, eu não quero dar um passo que não seja em acordo com a tua vontade. Eu não quero, Senhor, trocar um passo que me permita pensar assim, não é este caminhozinho aqui, este atalho, esta variante, eu vou fazer rapidinho, dali a pouco eu já retomo de novo o caminho do Senhor, não. O caminho muitas vezes é estreito, o caminho é apertado, o caminho é difícil, não dá para dar um passozinho falso, andar no caminho do Senhor, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, conforme se lê no livro de Josué, um pouco mais à frente. Me faça saber, Senhor, qual é o teu caminho. Nós estamos ainda dando os primeiros passos nesse novo ano. Alguns estão retomando as suas atividades pessoais, profissionais, ministeriais. É preciso que 2016 seja marcado em nossa vida por este ensinamento. O Senhor nos revela o seu querer. E nós queremos andar no caminho do Senhor. Nós não queremos saber que o caminho do Senhor é esse e andar por este. Nós não queremos conhecer que o Senhor nos quer andando na senda da justiça, da verdade, da correção, da paz, do amor e nos permitindo tomar atalhos da falsidade, da desarmonia, da mágoa, todas estas coisas que não concorrem para a glória de Deus. Não nos é permitido. Ah, mas eu já enfrentei isso, eu já tolerei aquilo, eu já dei uma chance ali, e eu agora vou fazer do jeito que eu acho que tem que fazer. Não faça, não vai dar certo. Podem os outros falhar, podem muitos te decepcionar, mas o Senhor quer que você ande no caminho dele. Dá no Senhor conhecer o teu caminho. Se nós temos graça do Senhor, se a tua bondade passa sobre nós, Senhor, então nos faça conhecer o teu caminho. E quando Moisés está falando em caminho, ele está pensando que o caminho vai ser longo, vai ser difícil, vai ser árduo. O caminho vai ser barra pesada, carregar todo esse povo aqui debaixo do Sinai, atravessar o deserto de Sur, chegar pelo Jordão, pela banda da direita, atravessá-lo. O Senhor disse que vai tirar os cananeus, amorreus, heteus, ferezeus, heveus, jebuseus. O Senhor não diz bem como é que vai acontecer esse negócio. Quando a gente lê a história mais para frente, a gente sabe das lutas, das batalhas. Então, Senhor, nós queremos andar no teu caminho, trecho a trecho, acampamento a acampamento, armar a tenda e desarmar no dia seguinte, com as provisões do Senhor, porque Ele nos revela o seu querer. No face a face, Deus mostra que sabe quem nós somos. Ele se revela muito gracioso. Ele nos revela o seu querer. E a última lição que queremos deixar nesse face a face: em Deus encontramos o verdadeiro descanso. Finalmente,
Deus cede para Moisés. É interessante isso. Deus é soberano. Deus não é sujeito aos caprichos humanos. Esta é uma forma antropomórfica de falar, ou seja, falar em formas humanas, assim como a gente usa muitas vezes a expressão as mãos de Deus, né? A impressão que a gente tem é uma mão bonita, grande, né? Deus não tem corpo, então Deus não tem mãos de 5 dedos, né? A voz do Senhor, né? Isso é uma linguagem, um uso de literatura chamado antropomórfico. Como muitas vezes lemos também, Deus arrependeu-se do mal que ia fazer. Deus nunca faz mal para ninguém, mas Deus simplesmente diz assim, eu sou mais misericordioso do que juiz das coisas, né? E nesta hora o que Deus queria é ir com o povo, mas botou Moisés em xeque. E aqui o Senhor então responde a Moisés, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Ah, se o Senhor não fosse com eles, Moisés não ia descansar dia nenhum. Nem Moisés, nem ninguém do povo, nem Josué, que ficava ali de plantão o tempo inteiro, como nós lemos, e acabou se tornando um sucessor de Moisés. Se o Senhor não vai conosco, não adianta a gente dizer, eu vou tirar umas férias, vou dar uma recreada, vou largar tudo, que eu estou precisando de um relax. Deixa o Senhor ir contigo. Não se deixe ao abandono do Senhor. Não se permita tomar um outro rumo, porque o verdadeiro descanso, o descanso das nossas almas, o descanso do nosso coração, o repouso do nosso ser por inteiro só se dá na presença do Senhor. Talvez você está pensando assim, as férias estão acabando e eu não descansei nada. Eu estou meio assim, eu praticamente não tive tempo para descansar nas férias. Mas eu quero dizer que no Senhor nós sempre estamos descansados. Jesus afirmou isto quando fez um convite maravilhoso e disse, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. A caminhada de Moisés liderando o povo estava só começando. Ela durou 40 anos. Mas a presença do Senhor foi o descanso. De tal maneira que quando nós alcançamos o ponto máximo desta jornada, lá no capítulo 8 do Deuteronômio, Moisés é instado a lembrar dos benefícios do Senhor, e o Senhor diz assim, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou nesse deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, mas te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Por fim, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Experimenta andar um dia assim, o Senhor, para ver se os teus pés não vão ficar inchados. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar, meus irmãos, o hino 308, hino missionário, hino que nos conclama a levar a mensagem da luz aos que estão em densas trevas. Vamos colocar-nos em pé e louvar o Senhor. Nas tormentas desta vida, perto está a perdição. Aos incautos navegantes que entrará a salvação. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Brilha sempre em graça imensa e com amor do eterno Deus, cumpre a nós mostrar o rumo do caminho para o céu. Resplandece
são nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Só as mulheres, a terceira estrofe. Nuvens de paixão não nos deixam ver o sol, mostremos o perigo com as luzes do farol. Todos resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Os homens, aos errantes insensatos, guia ao porto divinal. Em Jesus haver o abrigo do furor do temporal. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Noite eterna se aproxima, tenebrosa em seu horror, clama, avisa aos infelizes, insta-os para o Salvador. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Ó Deus, Moisés, teu servo, é chamado para uma missão muito especial, mas ele é paradigmático para nós. Ele se torna um padrão, e nós não podemos nos furtar de ter este encontro contigo, estarmos face a face com o Senhor. E nesta comunhão, nesta proximidade, reconhecemos, o Senhor sabe com quem está lidando, o Senhor sabe esta massa informe que somos nós, o Senhor conhece nossas limitações, nossa precariedade, mas também o potencial que o Senhor nos conferiu. Trabalha isso em nós, Senhor. Continua a derramar graça, Senhor, graça abundante, transbordante, é o que precisamos. Precisamos para agir, para comunicar, para caminhar, para conviver, Senhor. Ser gracioso para conosco, muito gracioso. Passa toda a tua bondade sobre o teu povo, Senhor. E também, ó Deus, dá-nos saber a cada momento o teu caminho, a tua vontade, o teu querer para as nossas vidas. Não queremos, ó Deus, trilhar outro caminho. Não queremos, ó Deus, seguir outras sendas. Não queremos enveredar por qualquer outro caminho, Senhor, senão o teu caminho, Senhor. Porque desta forma, ó Deus, nós temos esta solene, esta confiante certeza de que estaremos em paz, estaremos serenos em meio às turbulências do mar revolto, em meio a Deus, às densas trevas que nos cercam. Seremos o luzeiro, seremos o farol, seremos o elemento que o Senhor vai se valer, a referência para, no descanso do Senhor, fazer a tua obra. Despede-nos desta hora, dá-nos uma semana exitosa com a tua companhia. Não nos deixe, Senhor. Caminha conosco, em nome e por amor do Senhor Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a paz. A graça do Filho, o amor do Pai, as consolações do Espírito repousem sobre vós, convosco permaneçam hoje e sempre. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória
séculos. Amém. Meus irmãos, vamos nos despedir na paz de Cristo. Quero dizer que nós estamos sem o cafezinho logo após o culto até o primeiro domingo depois do carnaval. Então as nossas equipes estão de recesso, estamos mais aí uns 3 domingos, depois a gente volta quente com o nosso cafezinho. Vamos em paz, que Deus nos abençoe.